Durante o verão de 1999, vivi uma experiência que ainda ressoa comigo. Naquela época, estava prestes a iniciar o ensino médio, após concluir o 8º ano. Meus pais estavam construindo nossa primeira casa em uma área suburbana nos arredores de Trenton, Nova Jersey. Então, temporariamente, residíamos com meu irmão mais velho, Caio, e sua esposa. Isso significava que meus pais raramente estavam por perto para supervisionar durante aqueles meses de verão. Aquele verão me proporcionou uma liberdade imensa. Eu costumava pedalar minha bicicleta para vários destinos, independentemente da distância, e praticamente não tinha toque de recolher. Minha mãe, ocupada criando meus 3 irmãos mais velhos e ficando na casa da minha irmã mais velha, Ana, a cerca de 20 minutos de carro da casa de Caio, ficava irritada se precisasse me buscar no meio da noite. Ela dizia que, se eu conseguia pedalar até lá, também poderia voltar pedalando. Neste contexto, eu geralmente ia à casa do meu amigo Mateus todos os fins de semana, que ficava a cerca de 15 minutos de bicicleta da casa de Caio. Se você não conhece o sul de Nova Jersey e as áreas ao redor de Trenton, é importante destacar que essas regiões são predominantemente cobertas por densas florestas. Há uma mistura de bairros rurais e semi-suburbanos, onde um momento você pode estar em uma área residencial compacta e no momento seguinte no coração de uma floresta, com poucas casas ou iluminação pública à vista. É uma paisagem peculiar. Em uma noite de domingo, por volta das 10h30, minha mãe ligou para a casa de Mateus, exigindo que eu voltasse imediatamente. Ela queria que eu chegasse em casa antes de ir dormir e não iria me buscar, pois levaria muito tempo. Embora fosse uma mãe relativamente permissiva, ela também se preocupava bastante com minha segurança. Ela sabia que eu sabia me cuidar e estava bem ciente dos perigos de estranhos desde jovem. Então, ela não se preocupava excessivamente comigo voltando para casa de bicicleta tarde da noite, mas suas preocupações às vezes apareciam. Me despedi de Mateus e sua família e comecei minha jornada de cerca de 16 quilômetros de volta à casa do meu irmão, atravessando regiões florestais e bairros suburbanos. A viagem estava tranquila e eu estava progredindo bem, em parte devido à noite inusitadamente fria que me pegou desprevenido. Sem um casaco, eu estava ansioso para chegar em casa o mais rápido possível. Cerca de 30 minutos após minha partida, virei na rua do meu irmão, que normalmente exigia mais 10 minutos até chegar à sua casa, localizada no final desta longa, escura e densamente arborizada rua. 1 ou 2 minutos depois, notei um carro entrando na rua atrás de mim. Inicialmente, não dei muita atenção, pois era algo comum. No entanto, após um curto período, percebi algo estranho sobre o carro. Seus faróis se apagavam e acendiam intermitentemente, e eu sabia que havia poucas casas nesta rua para onde o carro poderia estar indo. Enquanto a escuridão tomava conta da área, olhei para trás e vi que o carro suspeito não estava mais me seguindo. Apesar disso, um sentimento indescritível de pavor me invadiu. Um medo primal que de repente tomou conta dos meus sentidos. Acelerei o passo e gradualmente comecei a ouvir o zumbido do motor do carro ao longe. Quando olhei para trás novamente, vi o carro iluminado por um dos poucos postes de luz na estrada. Tive certeza de que o motorista estava me seguindo e fiquei aterrorizado. No entanto, não queria demonstrar que havia percebido. O carro estava aproximadamente a 150 metros de distância de mim. Comecei a pedalar mais rápido, tentando não parecer em pânico ou consciente do perseguidor. Enquanto isso, tirei as chaves de casa do bolso e posicionei a maior chave entre meus dedos, formando um punho.
planejava usar a chave como uma arma improvisada para golpear o olho ou a garganta do atacante, caso ele tentasse me arrancar da bicicleta. Meu objetivo era criar alguma distância entre nós. Neste ponto, eu estava um pouco mais da metade do caminho até o meu destino. A estrada à frente estava envolta em escuridão, com poucas casas e praticamente nenhuma iluminação pública. Normalmente, eu teria medo de andar por esse trecho, mas agora minha mente estava ocupada com inúmeros cenários aterrorizantes. O motorista deve ter percebido que a estrada estava se tornando mais escura e desolada, pois começou a diminuir a distância entre nós, ganhando terreno até ficar a cerca de 55 ou 65 metros de distância. Em resposta, comecei a pedalar mais rápido do que nunca. Ao chegar ao meu quintal, pulei da bicicleta e lutei com as chaves, tentando destrancar a porta da frente. O carro estava a cerca de 9 ou 12 metros de distância quando finalmente consegui entrar, e naquele momento ele havia parado diretamente na frente da casa. Tremendo, travei a porta atrás de mim, gritei para acordar Caio, alertando-o sobre o carro estacionado lá fora e como ele havia me seguido. Caio saiu correndo do quarto e foi para o lado de fora para confrontar o motorista. Ele permaneceu no nosso quintal com as mãos levantadas enquanto o carro permanecia parado na rua. Então, os faróis do veículo se acenderam, mas ele permaneceu imóvel, como se congelado no lugar, por algo que pareceu 10 minutos ou mais. Durante esse impasse tenso, Caio e eu estávamos convencidos de que o motorista poderia começar a atirar em nós, dada sua presença ameaçadora na estrada. Consegui ter uma visão clara do carro, mas os vidros escuros impediam qualquer visão do interior. Finalmente, o impasse terminou quando o motorista fez uma manobra rápida de 3 pontos e acelerou na direção oposta. O incidente deixou tanto Caio quanto eu bastante abalados por um dia ou 2. Não esperávamos que algo assim acontecesse em nossa área, ou pelo menos era o que pensávamos. Entramos em contato com a polícia e fornecemos a melhor descrição do veículo que pudemos, mas nada resultou do nosso relatório e nunca mais vimos o carro novamente. No entanto, o que realmente foi assustador foi que, alguns meses depois, houve várias tentativas de sequestro de crianças da minha idade na mesma área. A descrição do veículo nesses casos coincidia com a do carro que nos perseguiu naquela noite na casa de Caio. Felizmente, as vítimas pretendidas conseguiram escapar, mas o autor nunca foi capturado. Até hoje, suspeito que ele ainda esteja à solta.